Lá. Então, o que nós temos que ter a percepção é: inteligência emocional não é saber o porquê das emoções. A primeira regra, inteligência significa que entendimento de algo que nós recebemos de informação. O teste do QI não tem a ver com o quanto você sabe, mas com a rapidez com que você diagnostica, faz o discernimento e o entendimento de uma informação. Ponto. Então, às vezes nós vemos aquelas pessoas que debitam livros inteiros e têm um QI baixo porque só memorizou. Por isso é que se chama de computador aquilo que você tem aí, ao celular. Mas, quando nós temos aquele aplicativo que faz o discernimento, busca de ideias e constrói, nós chamamos de inteligência artificial. O computador e o celular não são inteligentes, eles são simplesmente reservatórios de conhecimento, mas depois tem um aplicativo que chama-se ChatGPT, ou seja lá qual ele for, que é inteligência artificial, porque ele diagnostica, ele compara a informação e ele constrói estruturas. Inteligência emocional é exatamente. E a primeira coisa que eu tenho que entender é qual a emoção que eu estou a ter, porque desde criança nós aprendemos a não interpretar as emoções. As crianças são extremamente inteligentes emocionalmente. Porque quando elas estão frustradas, elas sabem que estão frustradas. Quando elas estão zangadas, elas sabem que estão zangadas. Quando elas estão felizes, elas sabem que estão felizes. Quando elas estão gratas, elas sabem que estão gratas. Mas os adultos adoram dizer que o que eles estão sentindo não é aquilo. Adoram dizer: não, isso, felicidade não é. O quê? Você está no corpo da pessoa? Você está lá com a adrenalina, com todos os sentimentos para você dizer o que é que o seu filho está sentindo? É o quê? Você é telepata? De repente sentiu e para você dizer aos seus filhos o que é que eles estão ou não estão sentindo? Até como é que eu faço? Eu vou começar a questionar. Filha, me fala do que é que estás sentindo. E o que é que isso faz sentir? E o que é que isso faz sentir? E como é que isso faz reagir? E aí vocês conseguem saber se estão interpretando bem ou mal as suas emoções. E porque eu nunca... Porque, já falámos, quando eu procuro saber o porquê que eu tenho estas emoções, eu estou a externalizar sempre as emoções e gerando gatilhos o tempo inteiro. Eu estou com uma emoção da frustração porque o Luís teve má nota na escola. Não. Eu estou tendo porque eu tinha uma expectativa que o Luís tivesse uma nota boa. Ponto. A minha frustração tem a ver com a minha projeção sobre o que eu esperava do Luís. Não é sobre o que ele deu para mim. É sobre a minha expectativa sobre ele. E então, a inteligência emocional, além de nos ensinar a reconhecer as emoções, as personalidades, né? E a parte da reação, também nos ensina o Hugo, para quê. Oi? posso perguntar rapidinho uma coisa? Claro. Você acabou de dar um exemplo, você falou a expectativa que você teve com seu Filho. filho, né? Isso. Então, aí o que a gente sentimos daí é sempre a nossa, assim, praticamente a nossa culpa, então? Não, aí está na palavra errada. Por que culpa e não percepção? Não é frustra- Por que para Não, tudo tem que ser é uma sempre a culpa? nossa. Não, assim, eu não estou sentindo isso por causa da, assim, exemplo, eu estou sentindo isso por causa que eu tive a expectativa dessa pessoa. Sim. Isso não é uma culpa. É a forma natural de todos os seres humanos reagirem ao quê? Quando conhecem alguém, projetar, e depois vocês vão ver lá mais à frente, em PNL, que é o mapa interno, né? Que é o quê? Em tudo nós projetamos como nós somos. E daí omitimos aquilo que é desconfortável para nós, generalizamos aquilo que nos traz vantagem e distorcemos para ganharmos vantagem sobre os outros. Sempre o tempo inteiro nós fazemos isso porque é um mecanismo de socialização. Lembra-se, as pessoas não gostam da verdade. Ninguém gosta da sinceridade. Daí, se Diga. eu sinto isso, eu teria que tentar resolver isso comigo mesma, então. Não só o tentar resolver, o tentar é fracassar. Tira a palavra tentar. Como culpa, são palavras que não prestam, que não existem e que só nos quebram. Você tem que descobrir o para quê. Para quê? O que é o para quê? O para quê nos dá à mente a utilidade de algo. Para que é que eu quero um celular? Não é porquê. Está a ver? Para que é que eu quero um celular? Eu vou procurar a utilidade do celular. Para que é que eu quero um microfone?
né? Para que eu fazer este curso com vocês? E não o porquê. O porquê coloca-nos numa motivação. E a motivação é muito dependente do estado emocional que nós tivemos no momento. Daquilo que comemos, se nós fizemos academia, se nós estamos namorando, se nós não estamos namorando, se nós estamos frustrados, se nós tivemos mais sol ou mais chuva. O porquê é extremamente volátil. E então é a pior coisa que você pode fazer é basear seja o que for no porquê, mas sim no para quê. O para quê traz utilidade. Para que eu ter esta... Por exemplo, vamos dar aquele exemplo que eu dei com o Luís. O Luís teve uma nota má e eu estou frustrado com ele porque eu esperava melhor dele. Para que eu preciso ter essa frustração com o meu filho se eu, tal e qual como eu, quando tinha a idade dele, também frustrei os meus pais porque eu nem sempre tive notas boas. Nem sempre fui obediente aos meus pais. Nem sempre fui sincero com os meus pais. Para que eu vou ficar irritado com o meu filho se eu também já fui malandro com os meus pais? Quando eu entro no para quê, existe o quê? Sentido de respeito com quem o meu filho está aprendendo a ser. E aí eu me acalmo e aí eu pergunto para o meu filho: filho, para quê? Para quê tu estás não entregando os trabalhos? O que tu ganhas com isso? Eu normalmente pergunto ao Luís: Luís, o que é que tu ganhas por não fazeres o trabalho? Porque quando eu perguntava o porquê para o meu filho, ele, claro, como uma criança e um adolescente, ele sempre vai dizer: porque o meu colega não ajudou, porque não sei o quê. Sempre vai buscar externo, e eu estou ensinando o meu filho a ter álibis externos ele e ele não ser dono da sua própria verdade, das suas próprias atitudes. Ou seja, que é a famosa autorresponsabilidade. Se vocês forem lá naquele grupo de discussão que a Alma Fala Cor traduz, que eu acredito que todos fazem parte, eu coloquei lá o livro sobre o poder da autorresponsabilidade lá. Está lá um PDF bem bonitinho. Vocês podem baixar depois para vocês, para lerem. Maravilhoso. Quando eu digo, o que é que tu ganhas em não entregar as tarefas? O que é que tu ganhas em seres preguiçoso com as coisas? O meu filho começa a questionar o para que ele agir assim. E aí eu não dou abertura para ele usar álibis externos para o fracasso dele. Quando eu digo, Hugo, para que eu ficar desapontado se eu quando também tinha 18 anos, não, pronto, 18 anos nem estava nem com os meus pais, mas eu lembro que aos 13 anos eu decidi baixar as notas de propósito, porque o meu pai se tornou alcoólatra e eu queria a aprovação da escola e eu sofria muito por causa de ser CDF. Eu não precisava de estudar para ter nota 100. Então eu baixava as notas para 60%, 70% e aí eu tornei mais popular. Porque vocês sabem que os burros são populares, os preguiçosos são os populares. Os esforçados e os inteligentes nunca são populares. Agora, graças a Deus, está mudando um pouco isso, não é, Luís? Mas era a realidade. Então, como eu já não tinha mais apoio do meu pai, eu usei um porquê e eu me prejudiquei com isso. Mas eu não tinha inteligência emocional com 13 anos. Mas eu me lembro que o Luís também pode estar assim e que também pode inventar histórias para mim e para a mãe dele, tal e qual como eu inventei para os meus pais. Porquê? Só eu é que sou pecador? O meu filho não tem direito a ser pecador? Não é um instinto de sobrevivência dele para não sentir-se humilhado pelo pai, para não sentir-se reduzido, dele criar a sua historinha? Eu vou brigar com ele porque ele cria a historinha ou posso simplesmente perguntar: para que é que tu precisas de falar desse jeito com o pai? Ou contar essas histórias ao pai se o pai está aqui para te apoiar? E aí eu vou buscar o quê? A autorresponsabilidade dele. Então, a expectativa que o meu filho não vai mentir, que o meu filho não me vai enganar, que o meu filho não vai contar historinhas, é minha. Mas eu, quando eu fui filho, eu fiz essas coisas todas. Para que o meu filho não tem o direito de errar como eu errei? Aí eu sou um hipócrita. A má inteligência emocional, tanto vocês quando chegam lá, como identificar pessoas sem inteligência emocional, vocês vão ver isso. Culpa constantemente os outros, entra em reatividade constante, faz todos os dramas, cobra, faz chantagens emocionais. É sempre eu para tudo. É ou não é assim? Então, isso é baixa inteligência emocional. Então, entendendo que a inteligência emocional, o primeiro passo é saber identificar que emoções é que estão sentindo. Saber dar o nome aos bois. Dar o nome aos bois. Eu estou frustrado. Não porque é que eu estou frustrado. Para que é que eu preciso de me manter frustrado? Se eu já sei que estou frustrado. Porque qualquer emoção é um alerta sobre alguma alteração na minha rotina.
Estou alegre. Houve uma alteração que me colocou alegre. Estou frustrado. Alguma alteração aconteceu. Quando existem as alterações, a nossa mente vai nos dar uma resposta, né, de satisfação da frustração. E daí o nosso neocórtex, como está lá, antes de fazer a filosofia, escuta a biologia, nós vemos, sinto-me ameaçado no território, ou me sinto satisfeito no território. Me sinto ameaçado na área de reprodução, que é família, né? Ou na reprodução de negócios, que também é a mesma coisa, né? Não estou trabalhando bem, ou estou trabalhando... Ou sinto-me satisfeito, né? Estou satisfeito. Me sinto ameaçado, ou frustrado, com a minha alimentação, território, alimentação e reprodução. São os instintos básicos nossos. E no momento em que eu sinto que algo é positivo ou negativo, algo que me frustra ou algo que me satisfaz, de acordo com estes três bases dos nossos instintos, que são os instintos de todos os animais, que é território, reprodução e alimentação. Quando existe, o que acontece? O nosso cérebro vê mais ou menos, e depois dessa parte do cérebro filosófico, que é o neocórtex, começa a arranjar o porquê, em vez de perguntar o para quê. E aí é que... Porquê? Porque a minha mãe lá, 40 anos atrás, me fez isso. A sério que isso é mesmo verdade? Ou você se acostumou a usar essa sua mãe como bode expiatório para você não ser punido pelos seus próprios erros? Porque assim você acaba por exigir das pessoas o quê? Complacência, piedade, não cobrança. Vai, Diz, filho. olha o grupo. Tá mudo mesmo? Não, pra mim. Vocês estão me escutando? Vamos. Pra mim tá Não, mas normal. agora eu Sim, posso. aqui tá ok. Agora, pai. Oi? Sim, eu tô escutando. Então, ok. Eu escuto. Ok. A Laís tinha colocado, estava mudo. O que era do grupo, Luís? Desculpa, eu não entendi. É isso, Era Luís? pra ver isso mesmo. Ok, mas todos estão me escutando bem? Larissa, Bruna, estão me Sim, eu escutando estava bem? Estão escutando bem. acompanhando? Sim, eu tô escutando. Perfeito, então vamos lá. Então vocês estão entendendo que a base da inteligência emocional é saber reconhecer a emoção, e a seguir perguntar para quê? Qual a utilidade dessa emoção? Quando nós entendemos a utilidade, nós conseguimos compreender onde é que nós estamos ou frustrados ou contentes. E quando nós conseguimos simplificar assim, as emoções não ficam muito tempo em nós e nós entramos na estabilidade emocional. Então, deixa de haver a necessidade de culpas, de procurar culpados ou de sermos culpados, porque isso é uma mentira, não existe culpa. Isso é uma coisa criada por potências e por gente poderosa para nos fazer estar em um sentimento de dívida impagável. Não existe. Existe responsabilidade, ação, reação, consequência. Não é ação, reação ou ação, consequência. Existe ação, reação, consequência, reformulação. O que é que eu faço com isto? Então, ação. Eu joguei o celular lá para fora. A reação que é o celular ir pelo ar, fazer todas aquelas voltinhas. Consequência, bater na parede, estourar. Reformação, caraca, preciso agora de um celular novo, que isto não tem reparo. Ação, eduquei o Luís da melhor forma que soube. Reação, a forma como eu reagi criou efeitos no Luís, na personalidade do Luís. Óbvio. Né? Consequência, é como o Luís se tornou como ser humano. Quando eu observo como o Luís se tornou humano, como ser humano, né, na personalidade dele, eu ali tenho que ver como é que eu posso ir por aqui e por ali para ainda conseguir influenciar alguma coisa do meu filho para ele continuar se aprimorando ou para resgatar ele. Depende se a personalidade dele foi antagónica. Isso é quando analisas a consequência, em vez de entrares na culpa, de culpar o outro ou culpar-te a ti, entendes o que é que tu podes fazer naquele momento. O meu Luís agora fez coisas muito erradas. Eu estou extremamente frustrado com ele, porque eu esperava que ele fizesse melhor. Ok, mas se eu vou dizer, é porque eu não fui pai solteiro, é porque eu e a mãe dele não nos entendíamos, é porque a mãe dele é que não é boa a educar, que muita gente adora dizer que o outro progenitor é que estraga a nossa educação. Amamos colocar a culpa no outro progenitor quando somos pais separados. Até mesmo quando somos pais juntos,
É uma delícia. Se a culpa é minha, coloquem quem eu quiser, né? Como o Homer Simpson diz. Ah, não é porque a mãe dele não é concordante com a minha educação, então está fazendo ao contrário, porque só a minha educação é que é perfeita. Se eu entro nisso, eu entro no porquê. No para quê é, ok, o Luís se tornou deste jeito, dentro mesmo da minha educação e do que ele recebeu da mãe, para que é que eu estou frustrado? Ah, para quê, né? Para que eu estar frustrado com o Luís? É, né? Ele já tem 18 anos, vai fazer 19 anos. Então o que é que eu posso fazer? Olha, por exemplo, posso convidá-lo para poder fazer aqui o curso de inteligência emocional, que é uma forma de eu poder ainda completar a educação do Luís, mas sem ter aquele peso do pai, mas sim de um companheiro de jornada, compartilhando o que o pai aprendeu com ele. Isso quer dizer que eu estou frustrado? Não, filho, não estou a dizer que está frustrado contigo. Só estou a dizer que é uma forma, de acordo com o que o Luís se tornou, como é que eu, por exemplo, posso continuar amando o meu filho, educando o meu filho, se ele sentir que eu estou lá controlando com rédeas quando ele já é adulto. Chama-se isso a tal da parceria. A mesma coisa que nós fazemos com quem? Com quem mora connosco como casal. Já é outro adulto. Não, mas o meu marido nunca arruma as coisas. Para que é que eu estou frustrada se já estou há 10 ou 15 anos com o cara e o cara nunca arrumou? Por que é que eu ainda continuo comprando dessa briga? Para quê? Aí cai mal, não é? Para que estou comprando uma briga se estou 5, 10 ou 15 anos com o meu marido e ele nunca foi de colocar a roupa na cesta para lavar? Para que eu ainda preciso de reclamar disso? Para que eu ainda me estar frustrada nisso? Eu vou começar a pedir ao meu marido outras coisas que eu não gosto, já que ele não gosta disso, eu faço isso, mas eu vou fazer o meu marido fazer outras coisas que eu quero, em troca disso. Porque o meu marido também vai estar 5, 10 ou 15 anos, também, lá dentro da cabeça ou da boca, reclamando com alguma expectativa que tem de você e que você frustra. Então, quando nós entramos no conceito do para que a emoção, nós acalmamos. Nunca viram aquela coisa da criança quando começa a fazer uma birra do nada? E a primeira pergunta que nós fazemos é: para que isso tudo? O que é que a criança faz? Ela não sabe responder para que isso tudo. Quando a mulher está naquela fase ruim e que está detonando todo o seu TPM com o marido, e o marido diz assim: amor, para que essa coisa toda? A mulher: hã? Tu não me entendes, eu não sei o que, estou com TPM. Ah, está com TPM, agora consigo te ajudar. Mas quando digo porquê, aí vem toda a metralhada de jogo de poder. Porque você nunca faz isto, porque você quer, porque você mais, porque mamãe não dá nunca uma bala. Quando você pergunta porquê, mas quando você diz o para quê, a pessoa se sente, pô, realmente estou exagerando. Quando você faz isso com você mesmo, você também sente que está exagerando e que está hiperbolizando. O que é hipérbole? Dando mais valor, exagerando, dando muito valor a uma coisa pequena. Para que, quando eu estou frustrado, dizer eu sou culpa ou o outro é culpado? Para quê? O que é que isso lhe dá poder? Eu agora quero o vosso ponto de vista sobre isso, que acabamos de falar. Dentro da vossa experiência, quando vocês, e de certeza que vocês já entraram muitas vezes em para quê, ou qual é a utilidade, ou o que é que tu ganhaste com isso, que é tudo são as perguntas dentro do para quê. Vocês viram ou não viram que brigas ou desacordos ou desequilíbrios emocionais se encurtaram? E quando era o porquê, parece que aumentou o conflito, os desequilíbrios emocionais, e parece que só deu mais, como é que é? Mais lenha para o fogo. É ou não é? Então a inteligência emocional, Jaqueline, respondendo à tua pergunta, é exatamente isso. Nossa, e hoje foi um dia que eu fiquei comprometida emocionalmente, desregulada emocionalmente. Então a pergunta que tu tens que fazer quando olhas ao espelho é: Jaqueline, para que isso tudo? Todas as vezes que tu tiveste esse desequilíbrio, o que é que tu ganhaste com isso? Porque se a coisa que o cérebro ama é ganhar. O nosso cérebro é tão filha da mãe, é tão muquirana, que ele vai fazer de tudo para ganhar. Por isso é que ele desliga áreas do cérebro só para rentabilizar o oxigênio, o sangue e os nutrientes. Aquelas áreas do cérebro que nós não praticamos, seja dada a leitura, música, matemática ou coisa assim, por nós não utilizamos, o cérebro desliga esses neurónios para dar mais nutrientes e oxigênio para as outras áreas. De tão muquirana que ele é. Ele simplesmente é capaz de desligar. Então, se a coisa que o cérebro ama é
ganhar. Por isso, quando as pessoas querem perder peso, elas não podem dizer eu quero perder peso, porque o cérebro odeia perder. Por isso é que elas entram naquele sofrimento, né, Bruna? Ficam naquela angústia, e depois sabotam-se, e depois, como perdem, quando viram que perderam, parece que o corpo vai à procura desse peso e dos amigos dele, que é para fazer uma festa, para celebrar o perder peso. Perde e depois ganha tudo de novo. Porquê? Porque o cérebro odeia perder, Demais. ele entra em ansiedade. O nosso cérebro foi feito para conquistar, porque o ser humano é biologicamente preparado para ser o quê? Territorialista e predador. No caso, você fala é mudar as palavras negativas para perder e coisa do tipo, e mudar para outra, pra Para palavra que ganhar, as que vai vantagens. mudar algo com palavras boas. Exato. Lembras-te, Luís, Porque quando não o pai fez entende, aquela tipo, é coisa lá no. literal. Lembras quando o pai perdeu aqueles. Eu vi. Supostamente perdeu os 30 quilos para ajudar ali da Bruna e isso tudo, lá do Rio Grande do Sul até vir para cá? Lembras naquela altura que o pai conseguiu fazer em 5, 6 meses os 30 quilos? Lembras o que é que o pai dizia? Eu não vou perder peso. Eu vou recuperar o meu peso certo. Então eu estava com 105 quilos e fiquei com 78. E a Bruna, claro, que me ajudou com os suplementos. Fizemos aquelas caminhadas, lembras, com os cachorros para trabalhar a minha oxitocina, porque eu estava com burnout. E eu não tinha nem feito academia e eu tinha conseguido fazer isso. Porquê? Eu não falava em perder peso, mas sim em ganhar o meu peso de volta. O meu peso saudável de volta. Você falou e eu também já ouvi falar que o cérebro entende tudo literalmente, não entende se Literalmente. é perder, então é perder mesmo, é uma coisa ruim, pronto. Não é, nossa, eu vou perder algo ruim, então vai ser bom. Exatamente. E é 90% do nosso, 90% de tudo que nós somos aqui é inconsciente. Por exemplo, vocês acreditam que a única coisa que está à vossa frente é só uma tela com estas imagens? Quando vocês vão procurar, por exemplo, no computador é muito comum, faz aquele Alt Control Delete e depois ver as funções. Vocês vão ver tudo o que está ligado. Quando vocês vão ver a gestão da vossa bateria, vocês vão ver quantos aplicativos e quanta coisa lá por trás, só para vocês terem todos os aplicativos. Nós temos 90% de nós trabalhando no inconsciente e no supraconsciente, que já vos vou explicar o que é isso, para que o consciente ativo, que é 10 a 20%, quando a pessoa é muito trabalhada, assim, já no mastermind, chega até aos 20%, ou a maior parte dos bons budistas, que já têm maior controle sobre o corpo, chega aos 15%, ativo, que é aquela colonização do inconsciente. Então tudo que você planta lá é como um terreno fértil. Ele não sabe a verdade da mentira. Não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira. Querem um melhor exemplo? Vamos fazer o exercício. Não pensem no amarelo, não pensem no amarelo, parem de pensar no amarelo, não imaginem um rato com uma camisa amarela, parem de pensar no amarelo, não imaginem que está um amarelo e parem de ver coisas amarelas na vossa tela mental, parem de imaginar o amarelo e nem sequer lembrem-se da bandeira brasileira que também tem o verde e o amarelo. Não pensem naquela camisa que se usa muito do Brasil, que é o amarelo, e parem de imaginar o amarelo. Qual foi a cor que mais vos apareceu na mente? Porquê? Porque o inconsciente precisa de conceber para depois largar. E depois não consegue. Porque o não, como gera uma proibição, gera a frustração e aquilo fica como um loop mental. Você vive dizendo, como eu disse a ti, Jaqueline, há 2 semanas, em vez de nós focarmos com o que nós não queremos, nós temos que focar o que queremos. Eu dei o exemplo até à Jaqueline, porque ela estava comigo ali no centro budista, que é aquela coisa. Jaqueline, eu abri um restaurante e é buffet. Buffet, você pode comer o que quiser aqui. E como conheço você já desde, porque a Jaqueline é das primeiras pessoas que eu conheci aqui no Brasil, que eu conheci ela desde 2013, para vocês terem noção. Então, Jaqueline, eu quero que tu venhas cá à inauguração, eu vou-te oferecer a tua refeição, e tu chegas lá, oi querida, como tu estás? Eu quero servir o teu prato. E está lá um buffet com não sei quantas iguarias, e estou lá com o prato, e tu dizes, mas Hugo, eu não quero isto. Hugo, eu não quero aquilo. Mas eu também não quero aquilo. Eu não quero aquilo. Eu não quero aquilo. Eu vou te jogar com o prato na cara e cai fora. Eu não perguntei o que tu não queres, eu perguntei o que tu queres. Quando nós damos para o nosso cérebro sempre o que nós não queremos, nós geramos ansiedade, crise de pânico, problemas de descontrole emocional e uma coisa chamada miopia
de futuro, que é uma coisa muito comum no TDAH. O que é miopia de futuro? Quando você fica o tempo inteiro dizendo que não quer, você entra sempre no quê? Naquela parte da frustração do cérebro primitivo, que é defensiva. Então como é que você consegue planejar o futuro se você só está preocupado em ter medo com aquilo que não quer receber?